1965, o Brasil vivia em plena ditadura militar e um grupo de pessoas se reuniu para brincar no carnaval. Assim nascia há 50 anos a Banda de Ipanema, um dos blocos mais antigos da cidade. E a nossa entrevista de hoje é com um dos fundadores e atual presidente, Cláudio Pinheiro. Cláudio, você e seu irmão são fundadores da Banda de Ipanema. Ser folião era uma tradição de família? Desde muito cedo a gente conheceu o carnaval. Eu me recordo de fotos que dispomos até hoje, em que nós éramos 7 irmãos, hoje não somos tantos, infelizmente, mas em que os 5 primeiros, entre os quais eu me incluía, Albino também, mais um irmão e 2 irmãs, todos fantasiados, ou de índios ou de havaianas, e prestigiados pela mãe e pelo pai. Então, desde cedo a gente teve esse reconhecimento, que era uma festa popular, mas uma festa da alegria. E a gente participou desde muito cedo. Isso quando eu falo, eu devia ter meus 5 anos, 4 anos, por aí. De folião a organizador de bloco, como é que nasceu a ideia de criar a Banda de Ipanema? A Banda de Ipanema, na realidade, não surgiu em 65. Ela surgiu como ideia em 59. Foi um embrião da Banda de Ipanema. Uma visita que amigos nossos fizeram ao Ubá, em Minas, numa época em que se ultimava a decoração, a construção de um clube chamado Tabajara. E tiveram oportunidade, exatamente pela época em que visitaram, ao inaugurarem lá a decoração do clube, que ia ser aberto com uma festa e tudo, carnavalesco, conhecerem uma instituição carnavalesca tradicional já na época em Ubá, e que perdura até hoje, chamada Filarmônica, com PHY, Embocadura, 3 palavras, Embocadura de Ubá. E que tinha, e tem ainda como característica, os homens saírem fantasiados com seus ternos brancos e as mulheres com vestidos senhoriais, todos eles fingindo que tocavam um instrumento, do qual não saía som nenhum, audível, compreensível, harmonia zero, etc. No entanto, aquilo era uma festa para a cidade. Aquilo arrastava a multidão possível na cidade. E essa imagem ficou muito gravada na cabeça dos nossos amigos. 6 anos depois, em janeiro de 65, quando veio assim a ideia, a possibilidade da gente ocupar as ruas com um carnaval popular mesmo, o direito que é inalienável do povo de ocupar as ruas para os mais diferentes fins, e especialmente para o carnaval, né? A imagem, digamos, a estrutura, a configuração que foi lembrada, que foi admitida mesmo, abraçada, foi a imagem da Filarmônica Embocadura de Ubá. Ou seja, sairmos mais ou menos a imagem dessa instituição de Ubá. Então, daí que nasceu a tradição de vocês usarem o branco? Daí que veio a origem do terno branco. Nem todos usavam exatamente terno branco, coloria um pouquinho mais aqui, mas homens de terno e mulheres, quando iam, com vestidos assim bem soltos, etc. E assim foi que a banda saiu nos seus primeiros anos. Até hoje, no primeiro dia da banda, que é o dia, digamos, mais tradicional, aquele desfile que ocorre 2 semanas antes do carnaval, eu saio de terno. O bloco tem uma frase emblemática. Qual é e por quê? Porque eu também não sei. Ninguém sabe. Na verdade, Iolesman Crisbelis é uma expressão que foi adotada pela banda, dando-se o espírito maior de irreverência e de descompromisso total com a verdade dura, sobretudo à época, que já era um início brabo da ditadura, 65. Essa foi uma expressão tal como foi entendida, ouvida por um amigo nosso, nas imediações da Central do Brasil, quando um cidadão de cunho assim, messiânico fazia um discurso apoplético em cima de um caixote. E cada vez que ele terminava um período, vamos admitir que ele falasse um período, né? Terminava com algo que soava como Iolesman Crisbelis. Digo, isso é uma maravilha, veio a calhar, isso é da banda. Então foi adotado e hoje é o lema da banda, está em todos os nossos desfiles, em nossas camisas, e a faixa que abre o desfile da banda, oficialmente. Iolesman Crisbelis. A explicação é essa, não tem explicação.
A banda começou a desfilar, como você bem disse, numa época muito difícil do país, em que as ruas eram ocupadas por protestos. E como é que vocês faziam para poder criticar e ter essa irreverência que a banda tinha? A banda saiu Driblando nos a seus censura. primeiros anos e ela foi muito perseguida pela ditadura militar nos seus braços longos que atingiu uma cidade do Rio de Janeiro, um bairro como Ipanema e vai por aí em frente. Isso é para dizer o mínimo. O que nós sentimos mais proximamente foi o temor da ditadura militar em que aquele grupo de cariocas, sobretudo cariocas, estivesse ali preparando a contra-revolução, o contra-golpe, a revolução para valer. Infelizmente, essa não foi a razão da criação da banda. Gostaria muito que tivesse sido, mas a banda nasceu para afirmar o direito do cidadão em ocupar suas ruas. Tá? Sobretudo numa época que é de natureza permissiva, que é o carnaval. Como é que nasceu essa ideia dos homens saírem vestidos de mulheres? Eu lhe digo, me recordo perfeitamente que isso nasceu de uma reunião nossa prévia à primeira saída da banda, em que nós, já um pouco acostumados assim, com a alegria das ruas, com o que a gente vinha fazendo, propusemos entre nós que no primeira saída da banda aquele ano, nós todos sairíamos de mulher e as mulheres sairiam de homem. Como era uma característica do bloco de sujo, tradição do carnaval de rua do Rio de Janeiro. O fato é que a resposta na primeira, né, foi muito mais cautelosa, vamos dizer assim, do que a gente esperava. Então, muito poucos apareceram de mulher. Quantos? Eu fui, Antônio Aragão foi, Zé Henrique Belo foi, estou dizendo os nomes que eu me lembro, Joel Guivelda, Sérgio Borba, no máximo. A turma ficou assim, retraída, com medo de não sei de quê. E mulheres foram poucas, umas 3 ou 4. Só que a reação foi muito positiva. Disse assim, pô, isso é Rio de Janeiro, é tradição, é história nossa. No ano seguinte, uma porção de gente. Outra característica da banda é que há muito tempo vocês tocam Carinhoso, sempre na esquina da Joana Angélica com o Visconde de Pirajá. Já virou até uma tradição, né? Como é que começou essa história? A banda, no dia 17 de fevereiro de 73, um sábado, anterior em 2 semanas ao Carnaval, se não me engano, a banda já estava em sua metade, já saída da Praça General Osório e na Prudente Moraes, para seguir em frente. Quando veio um menino correndo, lá da Praça Nossa Senhora da Paz, veio correndo com tonos que Pixinguinha tinha acabado de morrer, no interior da Igreja Nossa Senhora da Paz. A primeira reação nossa foi cancelar a banda, na mesma hora assim. Só que era impossível, o povo todo já estava na rua. Disse, olha, não tem jeito, aí vamos atrás. Aí fomos atrás. Naquela tarde de sábado caiu um temporal inesquecível, com água pelos joelhos na Prudente Moraes, e assim nós fomos até a Maria Quitéria. Na época, nós voltávamos a Visconde de Pirajá pela Maria Quitéria. E assim fizemos. Por voltarmos pela Maria Quitéria, nós cruzávamos toda a frente da Praça Nossa Senhora da Paz. Não hoje, como a gente para na esquina da Joana Angélica. Cruzamos a Praça Nossa Senhora da Paz e na frente assim, da igreja Nossa Senhora da Paz, nós viemos saber que o corpo do Pixinguinha ainda estava lá dentro. Ele tinha ido ser padrinho de um menino lá. Naquele momento a banda parou, alguns amigos foram ver, voltaram, e naquele momento assim, vamos tocar o Carinhoso em homenagem a Pixinguinha. Foi assim, tocamos o Carinhoso, de frente à Igreja Nossa Senhora da Paz, com todo mundo presente, em homenagem a Pixinguinha. Aquele momento foi o início de uma tradição. Todo o nosso desfile, ao retornarmos hoje pela Joana Angélica, paramos 1 minuto, 2 minutos, na esquina da Joana Angélica com a Visconde de Pirajá, arrumamos ou rearrumamos o pessoal e entramos na Visconde de Pirajá tocando Carinhoso. Como é que vocês pensam esse roteiro musical? Porque só entra música brasileira, né? Só música brasileira. Nós fazemos um repertório que eu posso dar uma ideia aqui. Ele contém de 100 a 105 músicas, eventualmente 110 músicas. Que músicas são essas?
são as marchinhas carnavalescas, são os sambas de quadra, os sambas de enredo, os sambas de empolgação, os sambas de exaltação, tem bossa nova, tem samba-canção, tem machixe, tem frevo, tem valsa, tem baião, vai por aí, frente. Marcha rancho e vai por aí frente. Isso de tal forma a ocuparmos de uma forma a mais lógica possível o trajeto todo que nos demanda perto de 4 horas. Por que a mais lógica possível? Parece uma coisa matemática, não é matemática não. É muito mais sensitivo do que matemática. Primeiro que o repertório nós levamos de forma sequencial para ser obedecido da pior forma possível, porque cada desfile tem a sua dinâmica própria. Uma coisa é desfilarmos com 40 graus à sombra, 42 à sombra, que não é incomum no verão carioca. Outra coisa é a gente desfilar sob chuva. Tá? Acontece de tudo, a gente tem que correr esse risco. E o que você acha dessas novas bandas e blocos que colocam, por exemplo, músicas internacionais ou adaptam músicas de cantores como Raul Seixas, Vando, para músicas de carnaval? Nada contra. Eu acho que essa é a essência do carnaval, a liberdade de cada um. Tá? Nós temos as nossas cláusulas pétreas. Música brasileira, dentro do possível, marcadamente carnavalescas, tá? Mas a gente foge muito disso. Nós tocamos cirandas. Tá? Você não pode dizer que ciranda tenha identidade plena com o carnaval carioca. Tem identidade com a grande festa brasileira, a festa das ruas. Nós tocamos suítes do Vila Lobos. Isso dá uma sonoridade e dá uma quebra no conjunto, chamar o conjunto da obra musical da banda, que muita gente não sabe. Muita gente não sabe. Eu vejo gente chorando lá quando a gente toca algumas coisas. Assim, não sabia que vocês estavam tocando isso. Eu disse, olha, leia o jornal, assista a TV Câmara. Vai por aí em frente, entendeu? Para saber dessas coisas. Porque você sabe, pensa que é só marchinha, não é? Marchinha é uma coisa maravilhosa. É uma obra-prima do Rio de Janeiro. E nesses 50 anos de banda, o que você acha que mudou no carnaval de rua da cidade? Houve uma época em que o carnaval de rua, sobretudo aqui na zona sul da cidade, ele foi muito prejudicado pelo surgimento inusitado, na sua velocidade, das escolas de samba. Isso ocorreu particularmente em meados da década de 60, em que o carnaval de rua estava sendo progressivamente esvaziado, em grande parte em razão da assunção das escolas de samba e do chamamento que fez a classe média, que deixou as ruas. O que tinha um pouquinho das ruas deixou de ter. Tanto que a banda surgiu num momento que não tinha nada na zona sul da cidade. Tá? Ela foi uma figura isolada na zona sul, especialmente na zona sul da cidade, porque na zona norte você tinha, no centro você tinha um Bola Preta marcadamente localizado ali, na Cinelândia, mas você tinha também o Cacique de Ramos, você tinha na época o Bafo da Onça, você tinha o Boêmio de Irajá, mas eram coisas isoladas, muito regionais, que só se deslocavam para o centro da cidade ali na Presidente Vargas. Hoje, o Carnaval de Rua no Rio de Janeiro é um acontecimento indissociável da vida da cidade, tá? Sobre todos os aspectos, não apenas social, humano, recreativo, mas até econômico. O Rio de Janeiro não pode abrir mão do carnaval não, porque senão vai dar um furo de caixa aí danado. Quando o carnaval de rua estava meio embaixo aqui na cidade, a banda de Ipanema chegou a pensar em não sair algum carnaval? Eu não me recordo de uma vez que a banda não vai sair. Saiu com dificuldade já há alguns anos, não foi apenas um ano, foram alguns anos, mas nunca deixou de sair. Este ano de 2016, próximo de 2016, é o 52º ano de desfiles ininterruptos. Isso é recorde. E o recorde meu? Eu que nunca faltei a um. Por que desde 2003 vocês decidiram homenagear os centenários? Porque essa é uma prática da banda que teve seu início concreto nesse ano. O primeiro homenageado centenário foi Ali Barroso. Mas logo depois, a gente viu que tinha muita gente que a gente não podia esquecer. 2016, nós vamos lembrar do nosso amigo Silas Oliveira,
que dentro do grande escopo assim, do samba de enredo, a figura está lá no topo, né? Ele fez coisas na década de 60, principalmente, que são cantadas empolgadamente pelo povo até hoje. Tá? Então, é uma lembrança que nós nos obrigamos. Não é só ele, não. Cada ano a gente, infelizmente, não dá para homenagear todas as pessoas. Por isso que a gente tem até uma forma de apresentar. Homenageamos fulano, Beltrano, lembra, saudamos o centenário de fulano, Beltrano e de outros maiorais. Desculpe que a gente não pode colocar, porque senão a faixa fica gigantesca. Mas a gente não deixa de lembrar. Como foi seu primeiro bem imaterial tombado da cidade e quais os rumos que você acha que o carnaval deve tomar? A Banda de Ipanema foi tombada, tornada patrimônio cultural carioca, foi o primeiro bem imaterial tombado na cidade, dia 23 de janeiro de 2004. Nós temos a placa aqui. Eu tive o prazer de receber em mãos do então secretário das Culturas. E o caminho do Carnaval Carioca, eu acho que é um caminho de liberdade continuada, expressão livre continuada, crítica continuada e crescente, sempre, nunca cerceamento. Bom, são 50 anos ininterruptos, mas o carnaval só dura alguns dias. E você vive o ano inteiro para o carnaval? Eu faço outras coisas também, né? Eu sou engenheiro, era engenheiro, tenho um filho engenheiro, um arquiteto e uma filha que está se formando em comunicação. Tá? Eles já têm a vida definida, minha mulher é administradora de empresas. De vez em quando eu trabalho um pouco nisso. Mas sempre que posso aí. Mas a banda é uma preocupação maior, é de preservar o seu espírito. Tá? Eu sei que a banda tem, como tudo na vida, tem os seus opositores, os seus críticos. Eu estou cansado de ouvir isso aí, mas acho que as pessoas têm que abrir um pouco a cabeça para perceber que a banda construiu uma coisa maravilhosa no Rio de Janeiro. Ela é responsável pelo ressurgimento do Carnaval de Rua no Rio de Janeiro. E não tem nenhum pejo, nenhum temor em afirmar isso. O ressurgimento do Carnaval de Rua no Rio de Janeiro, que é essa alegria que faz centenas e centenas, milhões de pessoas na rua, começou com a Banda de Ipanema. Foi ela que deu esse impulso, se expôs desde os primeiros anos para afirmar aquilo que é um direito inalienável das pessoas, que é de ocupar a sua rua. Foi o exemplo da Banda de Ipanema que permitiu, primeiro, na Zona Sul e depois se espalhando por toda a cidade e fora da cidade, 1000 exemplos de organizações que se formaram, instituições marcadamente carnavalescas, que se formaram à imagem da banda, ou parecido com a banda, ou pensando na banda. Tá? Foi ela que foi para a rua pela primeira vez, e acho que ela tem que ter esse reconhecimento. Esse é infalível, não pode falhar, não. Cláudio, muito obrigada, foi um prazer falar com você. Prazer foi meu, Gabi. E saber um pouco mais da história da banda e da sua história, né? Aquilo que eu falei desde o início. Se eu for falar da Banda de Ipanema, hoje eu não vou terminar.